Atividades que poderão ser desenvolvidas na comunidade como forma de participação social na prevenção e preparação da comunidade. Aí só destacando assim, lê-se boas práticas. As boas práticas não necessariamente serão uma atividade de polícia comunitária, não necessariamente serão um policiamento comunitário, mas podem ser uma forma bem mais fácil de se chegar até a comunidade e conseguir o apoio delas para dessa forma a gente conseguir implantar o projeto. E aí, dentro de todas aquelas etapas que a gente aprendeu, seja a identificação das lideranças, todo o planejamento, a reunião com as pessoas, a identificação dos problemas, a identificação das soluções, em quem vai poder contribuir com a solução de tal situação da comunidade, a gente consegue realmente fazer o policiamento comunitário. Mas antes disso, com as boas práticas, a gente consegue avançar bastante nesse sentido. E aí, vamos aqui ver alguns exemplos de boas práticas. O bicho não está querendo pegar. Aqui. Palestras sobre variados temas conforme as necessidades locais. É bem interessante essa questão de palestras. Quando a gente estava com aula presencial, eu perguntava ao pessoal se eles tinham condições de fazer uma palestra de 5 minutos em uma turma de ensino fundamental 2, em uma escola, por exemplo. E aí o pessoal ficava assim, 5 minutos, claro, todo mundo consegue. Falar sobre segurança, falar que a polícia está ali para ajudar a todos, é tranquilo, é bem fácil. Até o mais acanhado provavelmente consegue falar 5 minutinhos. Nem que seja para chegar lá e dizer, meu nome é soldado tal e eu estou aqui para garantir a segurança de vocês e do bairro de vocês. Já é grande coisa. E o impacto que isso tem, a gente já discutiu até lá, que chega até o pai, que chega até aos familiares próximos que perceberam a presença da polícia na escola, ou nas associações, ou em outra parte da comunidade. Debates em escolas envolvendo o corpo docente, administrativo e operacional. Participação da escola na melhoria da segurança do bairro, relacionamento comunitário, participação da comunidade na escola, etc. Aí a gente consegue perceber várias situações de boas práticas, sejam as pessoas da comunidade indo para a escola para reformar alguma coisa, para melhorar alguma coisa, para fazer um trabalho de pintura, de limpar mato ou o que for. E as pessoas, os alunos da escola, os professores também, saindo para as ruas e trabalhando pelo bem da comunidade. Bem no início do nosso projeto aqui, teve uma situação bem interessante, quando estava muito grande a quantidade de pessoas adoecendo por questão da dengue. Então, chamamos lá uma escola e fizemos uma atividade e levamos diversas turmas para fora de sala de aula para ficar visitando as pessoas. Conseguimos alguns panfletos junto à Secretaria de Saúde da Prefeitura e os alunos que foram de porta em porta distribuindo os panfletos, ensinando, orientando as pessoas sobre como evitar a proliferação do mosquito da dengue. Então foi bem importante e nisso tudo, enquanto esses alunos faziam essas visitas, a gente tinha uma viatura e um trio de moto acompanhando, todos eles para a questão da segurança. Eventos com apresentações de música, dança e grupos locais. Aí é mais, eu deixei aí, mas é um tanto quanto complicado a gente fazer elaborar esses eventos com apresentações, mas um pouquinho mais para frente, quando vocês virem as coisas que a gente consegue realizar aqui na nossa UPS, vocês vão compreender um pouquinho melhor isso aí. Educação para o trânsito nas escolas, polícia de trânsito. E aí vem junto das campanhas de prevenção e orientação ao pedestre e motorista. Lá em Cajazeiras, tem a companhia de trânsito de lá, ela realiza uma atividade bem interessante. Tem o projeto Amiguinhos do Trânsito, salvo me engano, é esse o nome. E aí eles fazem diversas atividades com ensinamentos, não, com teatrinho, mostrando como o trânsito funciona, como deve ser respeitado o trânsito, fazem todas essas atividades dentro das escolas, ensinando lá os alunos como é que eles devem agir diante do trânsito, para que eles também cobrem aos pais deles. Semana de Prevenção à Saúde, Secretaria de Saúde. Como eu disse, a gente fez um dia de prevenção contra o Aedes aegypti. Também pode ocorrer vários outros tipos de prevenção também, como a questão do Outubro Rosa.
que a gente se encontra agora e vai vir aí o Novembro Azul. A gente pode participar junto com todas essas atividades e dar a nossa contribuição. Semanas cívicas de meio ambiente e de mutirões no bairro. Tem muitos bairros por aí que realizam essas semanas cívicas e às vezes é um evento bem já marcado todo ano, as escolas lá para fazer os seus desfiles com as suas bandas, e é uma oportunidade bem interessante da polícia se mostrar presente e participar de todas essas atividades. Reuniões de trabalho com as lideranças locais, com os poderes públicos locais e com a iniciativa privada. É a gente estar sentado junto com essas pessoas e propondo melhorias para a comunidade. Não esperar que eles nos procurem ou que eles saiam de seu local lá, de seu ambiente, achando que eles vão fazer alguma coisa por alguém. Não necessariamente. Mas quando a gente os procura e os provoca, aí a gente pode conseguir várias coisas em cima disso aí. Orientação com relação às medidas que devem ser adotadas quanto à segurança pessoal de seus bens, segurança residencial, segurança em relação às crianças, segurança escolar. Vamos lá. Isso aí é basicamente aquilo que a gente também já conversou sobre alguns tipos de palestra, ensinando as pessoas a ter mais cuidado com os seus bens para não ser roubados ou coisa assim, segurança com suas casas, às vezes deixando uma porta aberta de noite para evitar também ser assaltado, segurança em relação às crianças, durante a semana de evitação à exploração sexual infantil, alguma coisa assim, eu não me recordo o nome aqui, mas a gente, junto do Conselho Tutelar, saímos em todas as escolas municipais aqui do bairro, realizando palestras para os pais e alertando sobre esse tipo de violência sexual que acontece com as crianças, e passando dicas e outras situações mais para evitar que isso aconteça. Segurança escolar, é interessante, se eu contar aqui tudo que a gente iniciou aqui, tudo que a gente tem de bom aqui na nossa UPS, iniciou com um arrastão dentro de uma escola. É bem, assim, uma antítese, é até difícil de acreditar, mas foi preciso acontecer esse arrastão para que a comunidade se unisse e fosse atrás de melhorias, e ao cobrar da Polícia Militar, o comandante da época cobrou de volta à comunidade para que ela participasse junto conosco e dessa forma a gente conseguisse alcançar melhorias para o bairro. E foi assim que aconteceu. Programa de restauração do bairro, ruas limpas, árvores cortadas, calçadas arrumadas, muros pintados, etc. Às vezes, quando a comunidade ela consegue perceber e se ver como proprietária de tudo aquilo que está lá para ela, sejam as ruas, sejam as praças, sejam as árvores, e ela percebe que cuidando daquilo, ela vai estar cuidando do que pertence a ela, e então a gente consegue ver que as pessoas vão tendo mais cuidado com tudo que está aqui lá, que as cercam, e juntas, trabalhando juntas, elas conseguem grandes coisas. Potencial de mobilização. Aqui vamos por partezinhas, aqui do lado esquerdo. Verificar a existência de projetos mobilizadores já ocorridos ou que ainda ocorrem na comunidade, especialmente sua capacidade de ação inclusiva. Aqui no bairro, a gente tinha a questão da Marcha pela Paz. Isso, era uma caminhada pela paz, que as escolas realizavam. Então, tinha uma escola municipal, a Maria José Pinto de Lima, realizava a Caminhada pela Paz no mês de outubro. A Escola Estadual Antônio Gomes realizava uma Caminhada pela Paz no mês de setembro. E aí tinha outra escola lá, esqueci o nome agora, realizava também uma Caminhada pela Paz no mês de agosto. E aí a gente sentou e disse, peraí, as três realizam Caminhadas pela Paz aqui no bairro, porque a gente não pode pelo menos fazer, no mínimo, uma Caminhada pela Paz juntando essas três escolas. Ou, se você vai fazer uma Caminhada pela Paz, você pode fazer usando outro tema, e aí a gente junta também as escolas e faz um evento maior, um evento grandioso. E assim foi feito, e hoje em dia a gente,
todas as realizações das escolas a gente entra junto e tenta apoiar de alguma forma. Reconhecimento dos líderes e dos animadores, pessoas conhecidas e que são referências para a comunidade. Aí esses líderes a gente vai lá tentando visitar, conhecendo aos poucos, identificando e trazendo para o nosso lado, que é um ponto muito positivo. Verificar a existência de grupos com tradição de mobilização, associações, grupos de teatro, religiosos ou políticos. Sempre vai ter aquele grupinho que consegue se juntar e conseguir várias coisas. Se a gente pegar esses grupos e trazer para o nosso lado, e trazer para dentro do projeto de polícia comunitária, a gente vai estar ganhando muito com isso. Identificar a vida cultural da comunidade, festas religiosas, folclóricas, cívicas e eventos em geral. Como eu disse, essa Caminhada pela Paz já era um evento anual que era realizado pela escola. Todo ano, naquele mesmo dia, naquele mesmo mês, era realizado a Caminhada pela Paz. Então já era uma festa marcada lá. Então, se a gente sabe que em todo ano vai ter aquele evento, a gente consegue fazer uma preparação anterior e a gente consegue realizar um apoio e a gente consegue mais pessoas para apoiar também e realizar algo maior para as pessoas do bairro. Razões para o fracasso. Isso aqui é muito importante, a gente ter um pouco mais de atenção, porque para dar errado é muito fácil, para dar certo é bem difícil. Um deslizezinho e tudo vai pelo ralo. E coloquei em primeiro lugar ali a questão da violência policial. Às vezes você está no seu serviço, você fez toda essa mobilização, encontrou várias pessoas que podem ajudar em um projeto de policiamento comunitário, mas quando você foi para casa, na sua folga, acontece uma situação de violência policial lá, que sai, por exemplo, no Jornal Nacional. Aí coloca tudo a perder. É muito difícil a gente reverter uma situação dessa. Então, a gente tem que ter essa percepção que, além de conseguirmos o apoio das pessoas da comunidade para a realização de um projeto desse, a gente também tem que conseguir o apoio dos policiais que trabalham lá dentro daquela área. Todos os policiais que trabalham ali, eles têm que fazer parte do projeto, eles têm que se sentir parte de um projeto desse. Porque se um segue à direita e todos os outros estão seguindo em frente, aquela ali da direita pode colocar tudo a perder. Divisão política ou polarização. É aquela coisa, é muito complicado a gente fazer alguns projetos, principalmente em anos de eleição, como é esse ano que estamos passando agora. Se, por exemplo, a gente fosse tentar realizar um projeto em uma comunidade, e naquela comunidade tem um vereador que a representa, e a gente chegasse com algum outro tipo de apoio do poder público, ou talvez até um outro vereador, alguma outra entidade, e aí aquele vereador que é o líder daquela comunidade poderia fazer uma desmobilização, vamos dizer assim, e não daria certo de jeito nenhum. Então a política é muito complicada, principalmente nos anos de eleição. Fora dos anos de eleição é bem mais tranquilo, não tem tanta essa briga não. E a gente consegue fazer toda essa mobilização em qualquer lugar. Falta de uma tradição mobilizadora. Se o bairro nunca teve algum tipo de mobilização, para ele vai ser mais difícil de se juntar depois de tudo isso e requerer melhorias para o seu bairro. Aqui no bairro do Mário Andreasa, que também é conhecido como Mutirão, tem uma história de várias mobilizações, porque quando foi criado aqui o bairro, em sistema de mutirão, as pessoas construíram 3 ou 4 casas para conseguir ganhar uma. Então, eu construía a minha casa e mais a casa de 3 ou 4 outras pessoas. E no início do bairro aqui, não tinha água potável, não tinha água encanada. As pessoas tinham que ir até o rio, que fica ali na mata, para conseguir trazer água para usar, para tomar banho, para lavar roupa, o que for. E aí foi uma briga para conseguir a água para o bairro. Então já foi uma mobilização. Depois de conseguir a água, a questão da energia, várias ruas escuras. Então foi outra mobilização para conseguir a implantação de postes aqui nas ruas. Ou seja, aqui o bairro do Mário Andreasa, ele tem uma tradição mobilizadora. Ele
tem em seu histórico essa questão da mobilização para conseguir as coisas. Então é bem mais fácil a gente pegar o povo daqui para requerer melhorias para eles mesmos. Falta de lideranças. Aqui a gente não tem muito esse problema, porque a cada mobilização é preciso uma liderança para conseguir as coisas. Mas quando a gente tem essa falta de liderança, a gente precisa encontrar aquelas pessoas que desempenham um papel de líder, que podem não ser uma liderança efetiva, pode não ser um presidente de uma associação, pode não ser um diretor de escola, pode não ser um servidor lá de um CRAS, que seja um centro de referência, mas ele tem aquele poder de influenciar as pessoas. Então a gente tem que ir lá e trabalhar nele essa liderança. Ausência ou presença do poder público. Às vezes a ausência, a gente pode ver, como eu citei o exemplo da favela aqui no bairro do Mário Andreasa, a gente tem uma total ausência do poder público, ou a presença do poder público também às vezes atrapalha. Um gestor que não quer que seja realizado um projeto ali naquela área, porque se a área é muito pobre, quando chegar na época de eleição ele vai distribuir alguma cestinha básica e vai conseguir os votos daquela área. Então, às vezes, acaba atrapalhando também, mas isso não é muito comum. Perfil da comunidade. Idade, gênero, cultura, é aquilo que a gente disse. Às vezes, uma rua da comunidade é de um jeito, a rua de trás já é totalmente diferente. A gente pode ter uma ruazinha que as pessoas têm uma condição monetária melhor e a rua de trás o pessoal pode ser muito pobre. A gente tem que ter essa percepção do bairro. A gente tem que entender a dinâmica do bairro. Pode ser que em certa área tenha lá um líder de uma facção criminal e em outra parte do bairro tem um líder de outra facção que é inimiga. E aí fica essa guerra entre eles. Como é que a gente vai conseguir realizar um projeto no meio dessa guerra? Fica mais difícil. Então a gente tem que ter toda essa percepção. Paradigmas. A gente encontra muita coisa no imaginário social, que vem a questão da violência policial com algo negativo, e o positivo seria a paz social. Raramente encontraremos alguém com esse pensamento positivo de luta pela paz social. Raríssimo. E muito a gente vai ter a questão da violência. Às vezes a pessoa nunca viu algum tipo de violência policial, nunca presenciou, não sabe nem quem possa ter sofrido algum tipo de violência policial, mas ele entende que a polícia é violenta, porque ele viu lá na mídia alguma ação policial, algum policial batendo em alguém, ele assiste lá o jornal na hora do almoço, passando só gente morrendo. Então no meu bairro teve um triplo homicídio, bem aqui na esquina de onde eu moro. Então eu não vou nem sair mais de casa. A sensação de segurança já cai lá para o chão. Ou então, na mesma cidade, teve um triplo homicídio na cidade que eu moro, não vou nem sair de casa. Tem um impacto muito grande esses fatos, que a gente tem que ver meios e melhorar isso aí. Aqui no bairro, como tinha muito homicídio, uma ONG local, ela convocou alguns jovens para fazer um vídeo e colocar no YouTube que falasse sobre os pontos positivos do bairro. Porque quando eles procuravam lá no Google sobre o bairro Mário Andreasa, só aparecia lá homicídio, duplo homicídio, morte, alguém espancado, era só o que aparecia. Então eles elaboraram um vídeo falando sobre o lado bom do Mário Andreasa. Inclusive está lá pelo YouTube, é bem fácil de procurar. Colocar Mário Andreasa e fazer uma busca fácil, vocês encontram. Construção ficcional da violência. A gente tem aí como exemplo os filmes Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite, e às vezes as pessoas têm isso como se fosse verdadeiro. E aí tem essas entidades de esquerda, não queria nem citar, mas já citando, que divulgam aí informações falando que a maioria daquelas pessoas que cumprem pena, que estão no presídio, foram presas apenas por estarem utilizando drogas, por uso de drogas. E quando a gente vai para a rua, a gente vai para o dia a dia policial, a gente sabe que uma pessoa que está lá com uma pequena quantidade de entorpecente,
Quando vai para a delegacia, o delegado faz lá o procedimento por uso de droga, uso de entorpecente e nem fica preso, é feito só um TCO e o camarada vai para casa. Mas é colocado no imaginário lá que a maioria dos presidiários foram presos simplesmente por estarem usando drogas. E da outra forma também, a questão do filme de Tropa de Elite e tal, aquela questão da violência policial, que o policial tem que chegar na comunidade já gritando, não pode olhar para a cara, tem que ficar de cabeça baixa e se responder vai apanhar. A gente tem muito que trabalhar em cima disso, temos muito que evitar esse tipo de situação, mas é difícil. Para a gente conseguir incutir na mente dessas pessoas que a gente está lá para realizar um trabalho totalmente diferente do que eles veem na televisão, do que eles veem nos filmes, e até a gente conseguir é muito, muito complicado, é difícil, mas é gratificante quando a gente consegue. A polícia como produtor social. Condições de credibilidade, legitimidade, ações preventivas contra ações repressivas. E aí, quando a gente vai dentro desse projeto de polícia comunitária, de policiamento comunitário, e a gente tenta colocar uma visão especializada da PM, a gente tenta ser basicamente os únicos que entendem sobre segurança pública, a gente acaba afastando as pessoas. É aquela frase que até a gente já comentou, você está querendo me ensinar a fazer o meu trabalho? Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa e trabalhar junto. Não é porque a gente tem a questão da especialização, a gente entende a questão de mancha criminal, a mobilidade do crime, que a gente entende tudo, entende todo o movimento social de uma comunidade. A base tecnológica, criminalidade como campo de estudos acadêmicos, e eu coloquei aí também a questão do Anuário da Violência. Basicamente, são produções que retratam a criminalidade e colocam a polícia como o ator principal culpado de tudo que acontece de ruim dentro de uma comunidade. O que acontece de crime, o que acontece de violência, o que acontece de conflito, é basicamente culpa da polícia que não fez a sua ação preventiva ou repressiva direito. E aí a gente tem que usar isso ao nosso favor e que levar para as pessoas que não deve ser um trabalho só nosso, não deve ser uma produção só nossa. Temos que construir algo juntos e assim a gente vai obter melhores resultados. Ok? Para fechar mais essa parte do nosso curso de Polícia Comunitária, como as boas práticas influenciam positivamente em um projeto de polícia comunitária. O que pode levar um projeto de polícia comunitária ao fracasso? Aí tem vários fatores que acarretam isso aí. Qual o impacto que representações sociais e aquelas também sobre a imprensa têm sobre um projeto de polícia comunitária? E como a visão especializada e tecnológica da PM pode atrapalhar um projeto de polícia comunitária? Aí tudo bem tranquilo, tudo que a gente viu e observou. Até a próxima aula, pessoal.